Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. O tema hoje vai ser muito sério e muito importante. Mas antes eu queria agradecer a todos vocês que têm ajudado nosso portal a crescer tanto. Você que está chegando agora, está se inscrevendo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu, quando criei esse espaço, eu tinha certeza que existiam muitas pessoas no nosso país que não se conformam com as indignidades, as injustiças, as iniquidades, as irracionalidades, e que era possível a gente ir conectando essas pessoas, sempre levando algum tipo de informação, algum tipo de conhecimento. Eu estou muito feliz de estar juntando tanta gente, estar recebendo as mensagens de carinho que eu tenho recebido, as informações, as dicas, os conselhos, enfim. Aqui é um grande espaço onde funciona como uma espécie de sala de aula, onde o professor recebe muito mais das pessoas que estão nesse ambiente do que dá. Então, estou muito feliz de estar com tanta gente aqui e vamos seguir em frente porque temos muitos assuntos e muita gente nova para trazer aqui para o nosso portal também, né? Muito obrigado, gente, e vamos em frente. Bom, por que eu disse que o assunto é sério? Bom, eu sou formado em Direito há 30 anos, né? E dou aula há mais de 25 anos. Então, quando a gente fala de algum assunto jurídico, sobretudo quando a gente analisa o comportamento do presidente da República, nós temos que ter alguma responsabilidade. E analisando a fala do presidente de ontem, que muita gente ficou chocada, né? A gente só pode ter uma conclusão do ponto de vista jurídico. Ou o presidente é uma pessoa que tem uma debilidade mental, ele tem uma incapacidade mental, ele tem algum distúrbio mental muito sério, ou ele está praticando crime. Se ele tem distúrbios mentais, ele não tem capacidade de compreender aquilo que ele está falando, então ele é inimputável, aí o caso é psiquiátrico, o caso é de tratar da saúde mental dele, mas isso passa também pelo impedimento do presidente junto ao Congresso Nacional por um impeachment. Agora, se ele tem plena consciência do que ele está falando, ele comete crimes uns atrás dos outros. E isso também desemboca lá no Congresso Nacional num pedido de impeachment. Só que o senhor Rodrigo Maia, ele faz papel de inútil paisagem. Os processos de impeachment vão sendo solicitados a ele e ele fica só emitindo notinha. Nada do que Bolsonaro faz ou fala é grave para ele. Nada do que está acontecendo no Brasil tem algum tipo de repercussão para as pessoas que estão no aparelho de Estado. Aí a Procuradoria-Geral da República tem responsabilidade, os políticos, de uma maneira geral, têm responsabilidade, a imprensa tem responsabilidade. A gente está diante de um jogo muito sórdido, onde, a pretexto de entregar o Brasil nas mãos de Guedes para tudo quanto é interesse internacional, se dá uma estabilidade a uma pessoa que é ou um criminoso ou uma pessoa com graves problemas mentais. Olha por que eu estou falando isso. Bom, eu não preciso discorrer muito sobre a performance do presidente da República ontem, no encontro lá de empresários do turismo e tal. Hoje eu assisti ali até um artigo hoje da Vera Magalhães, no Estadão, onde ela aponta ali, naquela fala que ficou muito mais ressaltada do presidente, né, entre a outra lá dos Estados Unidos, que a gente vai comentar aqui, as repercussões disso, ela comenta em dado momento no texto dela: a masculinidade frágil é um fenômeno que atinge homens heterossexuais inseguros que precisam a todo momento reafirmar a sua superioridade. O Bolsonaro toda hora ele mexe com a questão da sexualidade. Isso mostra, no fundo, uma grande fragilidade. Eu até comentei isso com vocês, mas não sou eu que atesto isso. Qualquer psicólogo, qualquer pessoa sem ser psicólogo, tendo psicologia, tendo entendimento da vida, consegue enxergar isso rapidamente. O Bolsonaro atacou a Argentina, ele colocou mais uma vez o sistema eleitoral brasileiro sob suspeição, dizendo que só ganhou as eleições porque teve milhões de votos, porque o sistema é fraudado, disse que não pode mais tomar caldo de cana com pastel, que a vida dele está um inferno, que no tempo dele o negócio de bullying se resolvia na porrada e que o Brasil só tem essa chance com ele de escapar de um destino trágico, só ele. Então, ou seja, ele é o salvador, né? E que a cadeira dele está à disposição e que tem criptonita, que os empresários lá na Argentina tiveram os bens desapropriados, que a oposição fica falando besteira. Olha só, o Bolsonaro dizendo que a oposição fica falando besteira o tempo todo, perseguindo os familiares. Logo, os familiares dele, que são santos, como a gente vai ver aqui na sequência do nosso vídeo.
e que a gente tem que deixar de ser um país de maricas e que a urubuzada ali atrás, ou seja, a imprensa é um bando, ou é composta, né, por um bando de urubus. E que a geração dele era mais valente. Hoje a geração é a geração Todinho, Nutella, de Zap, e pô, sacaneou até o evento que ele estava, dizendo que o evento ali era bacana, mas e daí? Pra vocês verem só como é que é. E que não teremos outra oportunidade, não, nós não teremos um outro líder, e que a mídia está acostumada, quer dizer, está acostumada a não ouvir as verdades, né, só fake news, e que ele não está preocupado com a biografia dele, se é que ele tem uma biografia. Então, as falas vão sendo muito desconexas, né? E a Lei 1079, gente, só para reforçar isso que eu estou dizendo para vocês, que fala dos crimes contra a probidade da administração, diz que são crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. Eu peguei só 2 incisos aqui. Não tornar efetiva a responsabilidade de seus subordinados quando manifestem delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Por que eu sublinhei isso? Porque esse pessoal da Anvisa, que está fazendo essa prática criminosa contra o povo brasileiro, está brincando com a saúde do povo brasileiro, eles estão cometendo o crime do artigo 319 do Código Penal, que é o crime de prevaricação, que é aquele crime típico do funcionário público que faz alguma coisa ou deixa de fazer, contrariando disposição expressa na lei, para atender um sentimento pessoal. Porque o que levou essas pessoas a ter esse comportamento criminoso, gente? Vocês imaginem só num campo individual, um médico chegar para um paciente e dar uma informação falsa, uma informação técnica, uma informação sem ter algum tipo de certificação e causar um desespero nessa pessoa. Pois bem, essas pessoas da Anvisa que estão a mando do presidente da República, e por acaso o chefe é um militar também, um cara da Marinha, né? O que leva uma pessoa dessa a ter um ato de improbidade que deixa a população do país em pânico total, e mais do que isso, em conflito, e mais do que isso, atingindo a honra da família de um morto que ocorreu por suicídio? Então isso tudo tem repercussões, isso tudo tem repercussão penal, tem repercussão política, tem repercussão institucional, tem repercussão na saúde do povo brasileiro. Isso não pode ser apenas um assunto para ser tratado no Twitter do Rodrigo Maia. Ele é o presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, ou não é? Ele está ali para quê? É por isso que ele ganha esse apelido de nhonho, mas é um nhonho que está compliciado ou acumpliciado com o crime, com a irresponsabilidade, com a indignidade do ato do presidente da República. Bom, vamos seguir aqui. E a Lei 1079 diz que é crime também proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Será que alguém tem dúvidas que o comportamento do presidente é um comportamento que fere o decoro, a honra do cargo? Isso é objeto, gente, isso aí não é futrica, isso aí está na lei. Isso tem que ser processado, tem que ter um tipo de iniciativa. Até quando o Brasil vai ter que aturar essas 2 hipóteses? Ou uma pessoa com a capacidade mental distorcida, uma pessoa que tem a doença mental, ou uma pessoa que, consciente, comete crimes contra a nação o tempo todo. Pois bem, aí a gente vai para o vídeo de ontem lá do presidente da República. Em dado momento, ele falou uma coisa que passou totalmente despercebido pela mídia, pelos meios de comunicação, mas aqui, a gente capturou porque a gente tinha feito um programa no dia anterior exatamente sobre esse tema. Acompanhe aqui, gente, e observem só os desdobramentos da eleição norte-americana, interesses e negócios da família Bolsonaro. Vamos lá. Isso e aquilo, e as dificuldades cada vez aumentam mais. E o último assunto que eu tive em viagem fora do Brasil, e um chefe de Estado falou que poderia gastar conosco, né, por volta de R$1 bilhão para investir na Baía de Angra, para fazer da Baía de Angra algo para invejar Cancún. Gente, um chefe de Estado falou que ia investir 1 bilhão, ou estava disposto a investir 1 bilhão na Baía de Angra dos Reis. Eu pergunto a vocês, que chefe de Estado tem dinheiro para investir na Baía de Angra dos Reis? Isso é assunto de chefe de Estado ou esse é assunto de empresário, de gente que está querendo fazer lobby? Pois bem,
quando a gente dá uma percorrida nos jornais, né, você vai encontrar aqui essa coluna aqui do Plínio Fraga, que fala do lobby que foi montado no Brasil para cassinos. E o lobby é forte. Já mostrei para vocês no vídeo de ontem, né, como a gente tem pessoas da família Bolsonaro, do entorno ali do Bolsonaro, dentro desse movimento, desse lobby. É óbvio que esse governo é um governo cheio de contradições, e a gente tem ali dentro uma ala evangélica que está se colocando contra qualquer tipo de criação de cassinos ou de novas Cancuns aqui no Brasil, pelos efeitos nefastos que o jogo e que os cassinos se associam na sociedade de uma maneira geral. Mas aí o Machado, aquele sanfoneiro macabro do Bolsonaro, né? Ele saiu com uma solução muito interessante. Aqui na coluna está dizendo o seguinte: em entrevista à Folha, publicada nesse domingo, o presidente da Embratur acena até com a possibilidade de grupos evangélicos se tornarem sócios de cassinos numa manobra para superar os vetos da chamada bancada evangélica à liberação dos jogos. De certa maneira, quer fazer com os evangélicos no Brasil o que os Estados Unidos fizeram com os índios. Os americanos criaram uma lei específica nos estados onde tinham ainda reservas indígenas de darem uma remuneração para os índios comprarem os índios para poderem estabelecer os cassinos ali. Então, olha a ideia do indivíduo, né? Pegar as igrejas evangélicas, e aí, gente, a gente tem que olhar com muita atenção, né? Até que ponto existe uma honorabilidade num cara como, por exemplo, Pastor Valdemiro, o R.R. Soares e outros tantos ali que estão no entorno do Bolsonaro, até onde eles não dariam um jeitinho para conseguir também fazer essa união aí. Quer dizer, a proposta é indecorosa, né? Mas e se tratando de governo Bolsonaro, falar em decoro também fica um produto um tanto ou quanto raro, né? E como eu comentei com vocês, a gente viu aqui nesse assunto, aqui está aqui o Gilson Machado, o Flávio Bolsonaro, o Hélio Negão e o outro deputado aqui, que eu perdi o nome dele aqui, não tem muita importância. Estavam lá em Las Vegas com o magnata do jogo. Aqui eles com o Mário Garneiro, comemorando não se sabe exatamente o que, mas nós temos aqui um filho do presidente como lobista do jogo. Mas o outro filho do presidente é um lobista de armas. O Eduardo Bolsonaro está aqui com o pessoal da Sig Sauer, né? Com a revista, com a metralhadora na mesa. E ele gosta sempre de tirar essa onda de Rambo, né? Então nós temos aqui o presidente que está fazendo lobby para que essas imagens de hotéis de Cancún, hotéis cassinos, sejam as imagens que a gente possa ver em Angra dos Reis no futuro. Imagens de cassinos, né? De roletas, de jogos, máquinas de caça-níquel, videopôquer e por aí vai. Esse tipo de comportamento da família presidencial é um negócio meio complicado, porque o presidente ele tem um filho que faz lobby pelo jogo, outro filho que faz lobby pelas armas e sobra o Carluxo, que poderia fazer lobby para que tipo de atividade? Porque a família está dividindo ali as suas atividades, né? O Bolsonaro ficou muito triste com essa situação toda da perda do Trump lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o outro braço econômico do Paulo Guedes continua a prejudicar o Brasil. Quer entregar tudo o que ele pode. A gente está vendo as repercussões da privatização da Companhia de Energia Elétrica no Amapá. Aqui no Rio de Janeiro, a Light foi privatizada, só deu lucro para quem comprou a Light. Eles demitiram 7 mil empregados, o serviço ficou precarizado e a tarifa aumentou. É esse o receituário que Paulo Guedes e que, infelizmente, o ministro Bento, que é da Marinha, né, estão fazendo aqui no nosso país. Então, o Paulo Guedes disse que se não for privatizado o Brasil, que isso vai dar, privatizadas as empresas, que isso vai acarretar uma hiperinflação. O que aconteceu? O dólar subiu hoje, foi para a estratosfera. Agora vamos pegar aqui o assunto da guerra, né? Que o Bolsonaro aqui levantou. Gente, tem uma questão também que passou despercebido nessa agressão que o Bolsonaro fez contra
o Biden, contra o governo americano, contra as Forças Armadas Americanas, porque ele não falou só na questão da pólvora, não. Ele ensinou que nós estamos diante de vigaristas. Isso passou despercebido. Mas eu vou colocar para vocês aqui, para vocês verem se eu estou exagerando. Vamos lá. Vamos lá. Não pode dizer que é feliz, não. Ele tem que tomar cuidado com a riqueza. Porque está cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Bom, todo mundo viu essa declaração. E aí, gente, a gente é obrigado, por conta dos crimes do presidente da República, dos atos de improbidade dele, a assistir o Twitter do embaixador norte-americano, o Chapman, que na sequência ele colocou aqui, deixa eu ver se eu resgato aqui, gente. Opa, aqui, ó, vou achar aqui para vocês. Espera aí só um minutinho. Opa, tá aparecendo aqui. Gente, às vezes o nosso programa dá essas picos assim, porque nós não fazemos edição, não é desrespeito com vocês, não. É o jeito que a gente pode fazer o programa. Vamos lá aqui. Gente, eu vou colocar essas informações na descrição do nosso vídeo, mas vocês vejam só o tipo de irresponsabilidade criminosa do presidente da República, como é que os americanos lidam com isso. Por muito menos, os americanos colocaram a Venezuela como um país inimigo, um país do eixo do mal. E no plano individual, nós temos aqui no Brasil 2 jovens surfistas que foram fazer uma brincadeira no aeroporto de Miami, que não era para abrir a mala deles, que na mala haveria uma bomba, ou poderia haver uma bomba, ficaram 1 ano e meio presos por conta da brincadeira. E um outro brasileiro que mandou um e-mail lá também para o governo americano, insinuando que também teria uma bomba em algum lugar, enfim. Pegaram o cara também, mais 1 ano e meio de cadeia. E nos 2 casos, eles tiveram que se confessar terroristas para serem liberados dos Estados Unidos e serem expulsos de lá. O presidente brasileiro faz essa bravata e agora nós estamos nessa transição de governo nos Estados Unidos, né? Vamos ver como é que eles vão considerar o presidente brasileiro. Se irão considerar como um louco, varrido, ou se vão considerar como uma declaração séria. Isso poderá ter para a gente, dentro dessa perspectiva, ou acarretar para a gente algum tipo de repercussão mais séria, né? Então, gente, o programa hoje foi para colocar essas questões pontuais e para perguntar para vocês também, né? Que tipo de atividades fazem os filhos presidenciais nesse governo? Um fazendo lobby de arma, um fazendo lobby para o jogo e o outro a gente não sabe exatamente o que ele veio fazer nesse mundo. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!